Bom, então, boa tarde. Essa próxima aula é sobre anatomia normal do diencéfalo. Então, diencéfalo são essas estruturas, né, que estão localizadas, o limite medial a elas é o terceiro ventrículo. Então, tudo que está aqui lateralmente ao terceiro ventrículo, né, faz parte do diencéfalo. Então, ele é constituído de tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Tem 4 divisões. Então, uma estrutura importante quando a gente faz essa divisão é o sulco hipotalâmico, que é um sulco que se estende aqui do forame interventricular e se estende até aqui posteriormente a região do aqueduto cerebral. Então, este sulco, superiormente a ele, a gente tem tálamo e epitálamo, e inferiormente ao sulco a gente tem o hipotálamo e o subtálamo aqui, mais para trás. Então, esse corte é bastante importante quando a gente estuda as estruturas do diencéfalo. Ele é o corte sagital mediano, né? Então, nesse corte sagital mediano, a gente enxerga aqui esta cavidade, que é a cavidade do diencéfalo, que é o terceiro ventrículo. E nesse corte a gente consegue identificar algumas estruturas do diencéfalo, que são o quiasma óptico, que é a mais anterior de todas, o tuber cinério, a haste ou infundíbulo hipofisário, né? Corpo mamilar. Então são todas estruturas do hipotálamo. E lá para trás, então a gente tem a comissura posterior, que faz parte do epitálamo, pineal, também faz parte do epitálamo, e as abênulas. Né? Então essa cavidade, o terceiro ventrículo, encontrá-la é o ponto de partida quando a gente está estudando as estruturas do diencéfalo, que elas vão ficar, então é o parênquima que fica logo adjacente, próximo ao terceiro ventrículo. Esse é um corte sagital, mais lateral do que esse aqui é um corte sagital mediano, um corte sagital paramediano, em que aqui, então, a gente vê o tálamo. Então, nesse corte sagital, ponderação T1, observem que abaixo do tálamo a gente tem este sulco, que é um sulco mais escurecido aqui, porque ele contém líquor, que seria o sulco hipotalâmico. Então vejam, ele se estende aqui anteriormente do forame interventricular ou de Monro e vai aqui posteriormente até a região do aqueduto cerebral. Acima deste sulco hipotalâmico a gente tem tálamo e epitálamo. Abaixo desse sulco hipotalâmico, a gente tem o hipotálamo, mais para frente, e o subtálamo, aqui mais para trás, na transição com o mesencéfalo. Então, aqui mostrando, né, um corte coronal, mais superiormente a gente tem tálamo e mais inferiormente o hipotálamo. Então, aqui uma estrutura que é referência quando nós irmos os cortes coronais, são essas duas bolinhas que correspondem aos corpos mamilares, que são estruturas hipotalâmicas. Aqui, um corte axial, ponderação T2, né? Então, no nível do terceiro ventrículo, lateralmente ao terceiro ventrículo, a gente vê os tálamos. O sinal do tálamo, tálamo é substância cinzenta, a cor, né? Então, vai ser próximo do córtex, que é uma dica para a gente separar. O tálamo está separado dos núcleos da base, aqui do globo pálido, por meio dessas fibras, que são as fibras do braço posterior da cápsula interna. Então, o terceiro ventrículo é o ponto de partida, conforme eu comentei, que é essa cavidade aqui, o terceiro ventrículo. Ele se comunica com o ventrículo lateral por meio do forame de Monro aqui e com o quarto ventrículo por meio do aqueduto cerebral. Ele tem alguns recessos, né, que é o recesso óptico, então essa entrada de líquor aqui junto ao quiasma óptico, tem o recesso do infundíbulo, essa entrada
de líquor aqui junto ao infundíbulo, o recesso pineal e o recesso suprapineal. Então, o terceiro ventrículo, essa cavidade ventricular ímpar e mediana, aqui superiormente, forame interventricular, por onde o líquor passa do ventrículo lateral para dentro do terceiro ventrículo. Então, esse é um corte coronal, né? Então, vejam aqui, cabeça do núcleo caudado, aqui corno frontal do ventrículo, terceiro ventrículo, e aqui a gente tem o mesencéfalo. Então, mesencéfalo inferiormente, o cérebro aqui superiormente, o lobo frontal. E aqui um corte axial, então lateralmente ao terceiro ventrículo a gente tem os tálamos. Limites anteriores do terceiro ventrículo. Antero superior, as fibras da comissura anterior, que são as fibras que vão de um lobo temporal ao outro. Fina lâmina de substância branca, que é a lâmina terminal, que une a comissura anterior aqui à região do quiasma óptico, né? Então, esse é o limite anterior. Inferiormente, quiasma óptico, infundíbulo, tubercinéreo, corpo mamilar. Comissura posterior, que é essa estrutura aqui, a pineal e aqui atrás a região das abênulas. Então, aqui, como a gente já tinha visto, os corpos mamilares, que ficam bem inferiormente ao terceiro ventrículo. E aqui um corte axial, mais ou menos nessa altura, em que a gente vê lateralmente ao terceiro ventrículo, a gente vê os tálamos. Então, limites do tálamo. Limite medial, terceiro ventrículo, tá aqui. Limite lateral, como eu comentei, cápsula interna, que vai separar o tálamo do globo pálido. Limite inferior, hipotálamo anteriormente e subtálamo posteriormente. E o ventrículo lateral fica superiormente aos tálamos. Então, aqui, tálamo, né, mostrando essas estruturas que fazem parte do limite superior e do limite inferior. Então, o tálamo seria tudo isso daqui, né? Então, ele tem uma organização nuclear bastante importante. Então, são vários núcleos, né? Anterior, posterior. Os núcleos anteriores, como a gente viu, estão relacionados a sistema límbico, a conexões límbicas. Ventral lateral, ventral anterior, são núcleos que estão relacionados com motricidade. O pulvinar é a parte mais posterior. Corpo geniculado lateral, visão, geniculado medial, audição. E, além disso, a gente tem um grupamento, né, de núcleos dentro dessa lâmina, né, talâmica, que são os núcleos intralaminares, né? Então, mostrando aqui tálamo, aqui mostrando tálamo, né, nesse corte coronal, indo para posterior, e aqui um corte coronal bem posterior. Então, os tálamos são essas massas esferoides, né, também são de substância cinzenta. Então, um sinal bastante semelhante, uma cor mais escurecida em T1, como o sinal do córtex. Então, aqui mostrando, né, novamente aquele slide da organização talâmica. Então, a gente tem que saber, né, então, onde que fica o tálamo aqui no corte sagital, onde que fica o tálamo aqui no corte coronal, certo? Então, sempre seguindo o sinal mais próximo do córtex. O hipotálamo, né? Então, é uma outra subdivisão do diencéfalo. Ele é constituído por quiasma óptico, tubercinéreo, infundíbulo e corpos mamilares. Então, quiasma óptico, tubercinéreo, o infundíbulo, que é essa parte mais gordinha aqui, onde se prende a haste hipofisária, que é a conexão de hipotálamo com a hipófise, que está representada aqui, e aqui os corpos mamilares. Além disso, o hipotálamo contém núcleos, que é essa parte mais celular aqui, que é o que a gente vê abaixo do sulco hipotalâmico. Então, isso daqui também é uma região do hipotálamo.
Então, de hipotálamo, o que a gente consegue ver nessa imagem? Quiasma óptico, que é esse ponto de cruzamento das fibras que vem de um nervo óptico e do outro nervo óptico. Então, esse ponto central aqui são as fibras do quiasma óptico. Nesse corte axial, uma referência para a gente aqui é o mesencéfalo, são os núcleos rubros. Então, que estruturas diencefálicas eu vejo nesse corte? Os corpos mamilares e, anteriormente aos corpos mamilares, essa linhazinha aqui, são os tubers cinéreos. E aqui, esse outro feixe de fibras são dos tratos ópticos, tá? Então, isso aqui, trato óptico, tuber cinéreo e corpo mamilar. Trato óptico aqui. Esse aqui é um corte coronal T1 com contraste. Então, vejam, esse espaço licórico aqui, que fica inferiormente ao parênquima, é a cisterna supracelar. Então, aqui em cima a gente tem o quiasma óptico, é isso aqui. Ímpar mediano, haste hipofisária. E aqui o parênquima da adenohipófise, que fica dentro da célula turca do osso esfenoide. Então, esse preto aqui é o ar dentro do seio esfenoidal. O ar fica escuro na ponderação T1. Aqui o flow void, né, o baixo sinal das artérias carótidas internas, certo? Então, é uma referência do segmento cavernoso das artérias carótidas internas, que são uma referência importante para a gente definir aqui, então, onde está a hipófise, aqui a haste, aqui o quiasma óptico. Ponderação T2, vejam, aqui a gente tem o quiasma óptico, aqui a gente tem o recesso quiasmático, que é essa entrada de líquor dentro do quiasma óptico, e aqui inferiormente os corpos mamilares, que eu já tinha mostrado no corte anterior. O epitálamo é a parte posterior e superior, né, do diencéfalo. Ele é constituído por pineal, abênula, comissura das abênulas e a comissura posterior, né? Então, comissura posterior, pineal e abênulas aqui nessa região. Então, referências: corte axial ponderado em T2, terceiro ventrículo. Aqui eu tenho uma bolinha, então essa bolinha mais posterior é a pineal, que é uma glândula que produz melatonina. Está relacionada com maturação sexual, regulação do ciclo sono-vigília. Então, pineal, imediatamente anterior à pineal, as fibras da comissura posterior estão representadas aqui e vão de um hemisfério ao outro, certo? E uma outra estrutura do epitálamo, essa pequena região aqui de substância branca que se interpõe entre o ventrículo e o tálamo, que chama estria medular do tálamo. Ora, eu vejo que aqui tem o cinza do tálamo, acima do tálamo, esse feixe de substância branca, bem compacto, bem fino, que é a estria medular do tálamo e faz parte também do epitálamo. E o subtálamo é uma região posterior na transição com mesencéfalo, na transição com o núcleo rubro, né? Então, o subtálamo ele tem função, né, também principalmente motora, tem conexões recíprocas com o globo pálido, né, e está nessa região mesencefálica aqui, de transição com núcleo rubro e substância negra. Então, seria essa região aqui, a região dos núcleos subtalâmicos. Então, essa região aqui, né, em topografia mesencefálica. Então, só para fazer uma revisão, uma patologia que ela costuma acometer bastante estruturas do diencéfalo. E é uma situação bastante comum na prática clínica. E é importante porque é uma afecção neurológica que precisa ser reconhecida. Às vezes o ponto de início é o exame de imagem, que uma vez diagnosticado é feito o tratamento adequado e o paciente consegue recuperação completa.
Então, uma paciente de 54 anos com alteração de consciência e ataxia. Então, são pacientes que normalmente apresentam confusão mental e apresentam distúrbios da marcha na sua história clínica. Daí fez um exame de imagem e a gente vê um quadro bem florido, principalmente essas 3 imagens que são sítios típicos para eu pensar nessa doença. Então, aqui, um hipersinal em flare, que é esse branco aqui que eu estou apontando, da substância cinzenta periaquedutal. Um hipersinal em flare nos tubericinérios. Um hipersinal em flare nos corpos mamilares. Um hipersinal em flare nas regiões paramedianas dos tálamos bilateralmente. Além disso, se a gente for para os cortes de níveis mais inferiores, a gente vê um hipersinal nos núcleos faciais, um hipersinal nos núcleos dos abducentes, um hipersinal nos núcleos vestibulares mediais e um hipersinal nos núcleos pré-hipoglosso. Então, aqui ainda um outro caso em que a gente tem um hipersinal nos corpos mamilares e realce nos corpos mamilares, na T1 pós-contraste. Então, em termos de raciocínio de questão, principalmente questão de prova de residência, prova de revalidação de título, eles costumam colocar essas imagens no intuito de saber reconhecer que esse padrão de imagem ele está muito associado a déficit de vitamina B1, que é a carência de B1 ou de tiamina. Então, que é importante, né? Ocorrem lesões que, em decorrência de desmelinização nessas estruturas. Então, às vezes, paciente que tem um consumo, um vício, né, em álcool bastante importante, ou mesmo paciente com hiperemese gravídica, pacientes malnutridos ou desnutridos, ou com anorexia, eles podem ter essas lesões decorrentes da carência de vitamina B1. E que no quadro clínico vai chamar atenção, então, alteração confusional e distúrbios da marcha. Né? Então, que tem essa predileção por acometer estruturas diencefálicas, como o corpo mamilar, como o tubercinéreo, como o tálamo, e que inclusive, e muitas vezes pode ter até realce, como a gente vê esse realce aqui dos corpos mamilares. Então, o diagnóstico aqui é de uma encefalopatia de Wernicke. E a conduta é repor a vitamina B1, né, em geral, com boa resposta, dependendo do tempo, né, que essas lesões já estão acontecendo.